Muito bem, pessoal, nós estamos começando mais um CBM ao vivo. Você é o nosso convidado para continuar com a gente e também é o momento de você compartilhar o link do nosso programa com seus amigos, parentes. Vamos todos juntos, porque nós estamos começando mais um CBM ao vivo. Muito bem, pessoal, nós já começamos com música boa, música que vai falar o seu coração, música que nos aproxima de Deus. Daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês todos os musicistas que estão conosco nessa noite, na regência do nosso querido maestro César Timóteo. A gente vai conhecer todo mundo e você vai ter a oportunidade de ouvi-los mais uma vez. Vamos ter também momentos especiais, com quadros especiais que você já espera toda segunda-feira. E hoje está conosco, mais uma vez, o pastor Ramon Márcio de Oliveira. Ele tem 47 anos, é casado com Gesiane de Oliveira e é pai do Caleb, do Theo e também diretor executivo adjunto da Convenção Batista Mineira. Ele que é bacharel em teologia e também pós-graduado em aconselhamento bíblico. Pastor há 24 anos, foi presidente da Convenção Batista Mineira dos anos de 2014 a 2018. Ele sendo o presidente mais jovem de toda a história dos 107 anos dessa grande convenção dos batistas aqui no estado de Minas Gerais. Hoje nós temos uma conversa especial com o pastor Ramon. A gente vai falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante. Lá nos anos de 500 anos atrás, na verdade, nós estávamos recebendo a notícia que iria impactar a sociedade e trazer repercussões até os dias de hoje. Certamente Martinho Lutero, lá em 1517, não tinha nem ideia do que ele estaria fazendo com a história da igreja e que nós fazemos parte de tudo isso. Pastor Ramon Márcio, seja muito bem-vindo. É uma alegria recebê-lo aqui de novo nesse programa e hoje com um tema tão instigante, porque nós estamos aí comemorando esse mês todo. Ele é o tempo que nós paramos para refletir sobre a reforma. Fala para a gente um pouquinho como que você entende a reforma, os seus impactos, não só na época de Lutero. A gente sabe que 200 anos antes já havia muita inquietação no seio da igreja e que culmina lá nas 95 teses, que é o marco oficial da reforma. Como você enxerga tudo isso à luz da história, para que a gente que está em casa, o pessoal que está em casa, acompanhe também e aprofunde um pouquinho o conhecimento sobre a reforma protestante? Pastor Márcio, obrigado pelo convite. Desafiador falar sobre um tema tão vasto, né? Nós falando de 31 de outubro de 1517, que na verdade, às vezes eu fico pensando até o quanto isso se torna um eclipse de tudo mais que já vinha acontecendo há séculos, né? Então Lutero, de certa forma, talvez os três nomes ali, Zwinglio, Lutero, Calvino, eles fazem exatamente isso, eles ofuscam nomes de 500 anos atrás, já no início do século X, quer dizer, no final do século X, nós já temos movimentos dentro da Igreja Católica que está buscando a reforma, né? Uma reforma interna, uma reforma programática, uma reforma litúrgica, né? E depois a gente tem nomes pesados, né? No século XIII, XIV, como o John Wycliffe, o próprio John Hus, na Boêmia, que foi influenciado pelo Wycliffe, né? Nós temos, antes disso, um francês, Pedro Valdo, né? Dos valdenses, figuras que estão ali, de certa forma, demonstrando que seja grupos de monges, seja grupos intelectuais, porque há o surgimento das universidades nesse período aí também, há o movimento do escolasticismo, que é o movimento intelectual dentro da igreja, né? E essas coisas vão
fervendo, né? Vão dando ebulição ao assunto, né? Por razões diversas, né? Não existe um nome, não existe dois nomes, não existe uma causa, não existe um só. Existe uma série de fatores que dentro aí, eu diria, que dentro de 450, 500 anos, culmina em Lutero. Culmina no dia 31 de outubro, quando ele, na verdade, ele chama para o debate acadêmico a igreja, os representantes da igreja local ali, de onde ele está, na Alemanha, ele chama para um debate. Falou, não, nós vamos conversar com ele sobre isso. E ali o debate era mais dentro do aspecto de indulgências, de venda de salvação, né? Uma questão soteriológica, né? Uma questão sobre a salvação, que a igreja estava levando de uma maneira bem estranha e equivocada aos olhos do próprio Lutero, que era um monge católico. Né? Mas aquilo ali que começa com Lutero, que na verdade culmina em Lutero, é só quando a coisa ferve. É interessante quando a gente pensa na reforma, né, e pensa o antes e também o depois, mas sobretudo o antes. Você citou aí o Wycliffe, por exemplo. A gente encontra já nos escritos de Wycliffe uma série de pontos que vão compor as 95 teses. Por exemplo, a questão da Bíblia, né, na mão do povo. A Bíblia era um elemento sagrado na mão do clero. E, portanto, a gente percebe que havia uma inquietação para que o povo tivesse acesso à Bíblia. Mas seja como for, o fato é que a palavra reforma, ela é muito honesta ao movimento, porque em nenhum momento nem os pré-reformadores, nem Lutero e os que com ele estavam, idealizaram uma nova religião, mas eles queriam de fato era reformar a religião que eles estavam, que amavam, mas percebiam equívocos. Mas isso acabou ganhando um outro tipo de cenário, né? Em outro tipo de repercussão. Como é que você, nos seus estudos, você percebe que aquele movimento que era de reforma saiu do controle, pelo menos dos reformadores, e acabou levando todo o grupo para, por exemplo, o surgimento de outras igrejas, igreja luterana, igreja batista e tantas outras igrejas. Como é que você percebe qual o ponto de tensão que eles disseram, bom, não tem jeito, a gente tem que mesmo agora organizar movimentos que são movimentos legítimos, independentes, porque dentro da própria estrutura não tinha espaço? Muito boa a colocação, a pergunta. O ponto-chave está realmente em Wycliffe. Ele é um nome que é um inglês, professor de Oxford, que faz ali o questionamento. Se nós pudéssemos elencar poucas coisas, vamos tentar pegar os pilares da reforma. O primeiro, sem dúvida nenhuma, seria uma crise de autoridade, que é a autoridade da igreja global, uma igreja europeia, né? A autoridade da igreja é a hierarquia e o clero. E isso começou a ter uma série de problemas, porque uma série de questões difíceis de explicar estava acontecendo, estava surgindo no dia a dia, na universidade, na igreja, na liturgia, nos monastérios e tal. O Wycliffe é o sujeito que, antes de todos os mais conhecidos, ele diz o seguinte, não, a autoridade tem que ser uma só, e a autoridade é das Escrituras. Se a autoridade é das Escrituras, a gente precisa pensar assim, vamos voltar. Né? Enquanto em movimentos como o movimento místico, que já estava acontecendo também, de que se queria uma busca de uma relação com Deus, de cada indivíduo, o sacerdócio do crente, já estava acontecendo essa discussão, os reformadores estavam buscando não uma volta para si mesmo com Deus, mas uma volta para o Novo Testamento. Então, ele quer uma volta para o Novo Testamento, para a Bíblia, e a Bíblia iria suprimir a autoridade da hierarquia e a autoridade do clero. Então, talvez seja esse o ponto que é válido até hoje para aplicações diversas. Seria o sacerdócio universal de todos os santos. Seria a autoridade, que vamos para a Bíblia. Seria uma crise de espiritualidade, que será que só a cúria, só os acima dos leigos, o clero, é que fala com Deus? Aí entra o sacerdócio. Essa seria a segunda.
né? E até mesmo um aspecto que é levantado, que tem um fator social, né, cultural também, que quando a gente tem ali no século XV a peste negra, que dizima quase que um terço da Europa, isso começa a levantar uma questão, a morte como algo assim que você não tem como fugir, como algo inevitável, como um assalto. E a igreja, ela não tinha definido as questões relacionadas à eternidade. Como é que eu vou? Eu pago para ir? Eu vou porque eu faço boas obras? Isso não estava definido. Então começa a vir da igreja uma busca por uma autoridade que não seja o clero, porque o clero estava corrompido, estávamos falando num período de declínio do papado. Nós temos um segundo ponto que eu quero falar diretamente com Deus, eu posso e quero fazer isso. E o terceiro ponto, como a igreja vai me explicar o meu fim e para onde eu vou? Como eu vou terminar e para onde eu vou? Né? Então, esses seriam basicamente os 3 elementos da reforma, os principais. Né? Existiam outras questões e que aí a gente precisaria de outros programas, né? Mas esses são os principais e todos eles, todos 3, são absolutamente atuais para, seja agora, seja 100 anos atrás, eles são atuais para uma discussão. Será que a igreja está pensando nisso, no sacerdócio do crente, na escritura como a autoridade máxima? E nessas questões relacionadas à salvação, a minha salvação depende de quê? Está vinculada ao quê? Como explicá-la? Né? Isso, basicamente, é o que leva os 3 ali mais conhecidos, né, a levantarem a bandeira. O Calvino representa a França, depois ele morre em Genebra, o Zwinglio representa a Suíça e o Lutero representa a Alemanha. Mas são basicamente os 3 em regiões diferentes, fazendo quase que a mesma coisa. Na verdade, foi o que você disse. Esse programa aqui, gente, deveríamos ter uma série de programas falando sobre a reforma, porque nós temos vários elementos, não só do ponto de vista histórico, né, pastor Ramon, mas também do ponto de vista contemporâneo. A grande pergunta, talvez que você esteja fazendo em casa, até que ponto a reforma foi bem sucedida nos pontos que ela, então, destaca. Ou seja, não seria momento de termos uma outra reforma? Será que nós não estamos recorrendo ou pisando nos mesmos erros e equívocos, talvez com elementos diferentes, com nomes diferentes, protagonistas diferentes, mas existe em muitas ocasiões e vários recortes que a gente percebe uma espécie de barganha para alcance de algum tipo de benevolência sagrada, né? Se você faz isso, você recebe aquilo outro, e são elementos que foram altamente discutidos. Nós estamos caminhando para o finalzinho de um programa bem objetivo nessa parte da reforma, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a reforma que nós experimentamos, a história nos conta sobre essa reforma, e o que ainda teríamos de resquício da reforma, de pontos não atendidos, não alcançados ou não observados ainda hoje, né? É uma questão bem complexa mesmo, né? Talvez para um fórum, né, para discussões com especialistas diversos, mas eu acho que muito pertinente. Isso deveria ser realmente um ambiente, um congresso, um fórum, para discutir isso de maneira intensa, né, aprofundada. Mas eu acho que aqui a gente pode tentar ser mais objetivo sobre esse assunto. Realmente, a justificação pela fé, que é um dos pontos onde você disse algo importante, que ali vários, até reformadores, eles realmente não estavam, alguns, no primeiro momento, querendo um certo cisma com a igreja. Eles queriam dialogar com a igreja. Mas alguns pontos, como talvez o principal deles, a justificação pela fé, é onde eles dizem, não, daqui a gente se separa. Aqui a igreja católica vai para um lado, a gente vai para o outro, né? E é válido, já que estamos nesse ponto da justificação pela fé, é válido a gente pensar que a justificação pela fé,
ela de fato, ela em muitas circunstâncias e ambientes de igrejas, que às vezes até se dizem protestantes ou reformadas, às vezes falta a compreensão clara desse elemento. Por exemplo, Romanos vai dizer, justificados em Cristo Jesus, tendes paz com Deus. E às vezes a gente não vê o indivíduo pacificado em Deus. Às vezes a gente não vê o indivíduo com a sensação de que, não, eu já fiz tudo, está consumado e você é meu filho amado. E a gente não vê isso na vida do cristão, às vezes. Quando isso não ocorre, esse cristão precisa sofrer uma reforma, ele mesmo, uma reforma individual, mas eu até usaria um jogo de palavras, essa reforma como um com hífen, forma, ou seja, uma nova forma. Você precisa conhecer a forma verdadeira, não só ficar sofrendo remendos, ajustes, mas uma nova forma. E a justificação pela fé, que nos dá paz com Deus, é um dos pontos que a igreja precisa não só compreender no aspecto cognitivo, mas respirar isso, sentir isso, viver isso. Que paz com Deus é o que nos resolve em todos os aspectos de maneira cabal, seja no nosso emocional, seja na nossa necessidade de soluções, nos nossos traumas, nas nossas crises parentais, no nosso medo do amanhã, nas nossas culpas. Paz com Deus. Jesus fez, Jesus nos justifica na fé. E isso é o ponto central da reforma, e que isso seja o ponto central da igreja hoje. Quem sabe, você que esteja agora nos acompanhando em casa, no trabalho, ou aonde você estiver, você esteja precisando dessa paz. E nós sabemos que a música é um veículo que nos leva à reflexão da palavra de Deus e também deixa o nosso coração e a nossa alma repleta da paz que somente Cristo pode dar. Sendo assim, vamos ouvir música boa, música que fala ao seu coração. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Cristo valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Crente inútil eu serei, se me não valer, nem serviço prestarei sem o seu poder. Cristo valerá, Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Fala Batistas Mineiros, estamos em Sarzedo em mais uma edição do Turma de Minas. O tema desse ano é I Have a Dream. Bora comigo conferir como foram esses dias de congresso? Pastor João Matias, diretor executivo da Juban. Pastor, os preparativos antes do congresso são tantos, né? Como é chegar aqui e ver tantos adolescentes, uma programação completa realmente impactando a vida de cada um deles? É muito satisfatório, né? Que a gente vê o fruto do nosso trabalho sendo demonstrado na prática. Então, chegar aqui é o momento da celebração, como a gente fala.
porque são muitos meses de preparação. Assim, o último mês é uma preparação intensa, né, de muitas atividades, muitas demandas. A gente tem uma equipe pequena no escritório para cumprir todas elas, mas graças a Deus a gente tem suporte de todo o estado, né? Então, gente que ajuda a gente de todos os lugares. E aí quando chega aqui, que a gente tem os vermelhinhos e toda a nossa equipe formada, aí é tranquilo, é só celebrar que graças a Deus tá tudo tranquilo, que a galera resolve. Estou aqui agora com o Davi, Miguel, Marcos da Jubac. Meninos, o que vocês estão achando do Turma de Minas? Muito bom, tô conhecendo muita gente nova aqui, muito divertida, as dinâmicas também, o louvor que acabou de ter muito imersivo, incrível. Tô achando muito bom também, o louvor maravilhoso, a palavra muito boa também, e tá sendo um evento muito top. Antes de você vir, qual que era a sua maior expectativa para o congresso? Era fazer novas amizades, e é o que está acontecendo aqui. Olha, é um momento muito especial, gratificante, né? E é um assunto, de fato, muito importante, que deu uma sumida, mas que muito relevante, principalmente para aqueles que querem ter um bom noivado, um bom casamento, uma boa família estruturada. Então, eu tenho certeza que é uma ferramenta que vai ajudar muito. E é muito gratificante para nós, muito significativo mesmo. O assunto que o livro traz em si, qual é? O assunto é namoro. E nós abordamos muitos assuntos relacionados ao namoro, né? O livro ele é composto de 16 capítulos, fala sobre relacionamento abusivo, fala sobre sexo no namoro, fala a respeito de como encontrar a pessoa certa, né, nos caminhos de Deus, direcionamento do Senhor. Então, são vários assuntos que a gente abordou de uma maneira clara, de uma maneira direta, que pode ajudar muito o jovem que tem vontade de ter um bom relacionamento. Luma, Gilbaceno, Luma, seu primeiro turma? Não, Quais que eram suas expectativas antes do congresso? muito altas e eu tô gostando bastante do congresso, tá sendo uma experiência muito legal, como todos os outros turmas que eu vim. É sempre muito bom estar aqui em comunhão com os irmãos, adorando ao Senhor, glorificando o nome de Deus, no ambiente de louvor ali, nas recreações. É muito legal buscar o Senhor junto com outras pessoas. Meu nome é Marcela Pontes, espero que você tenha gostado dessa matéria. Continue acompanhando o trabalho da Juban e o impacto que tem gerado em todo o nosso estado. É com você aí no estúdio, Pastor Márcio. Muito bem, nós estamos aqui diante dessa matéria lindíssima, Renato. E, de fato, esse projeto da Juban é um dos maiores projetos de adolescentes do Brasil, um grande congresso, o Turma de Minas. Que bom que você esteve lá e trouxe essa matéria para a gente poder conhecer mais de perto, você que está em casa, esse grande movimento da nossa juventude. E, certamente, esse livro que eu tenho em minhas mãos aqui, do querido pastor Rodrigo Quirino, Namoro é Coisa Séria, deve ter sido um impacto para as pessoas que estavam lá, porque tem tudo a ver com aquilo que elas estão vivendo, o dia a dia delas. Pastor Rodrigo Quirino, alegria recebê-lo aqui no nosso programa, o CBM ao vivo. Eu queria começar já perguntando como é que surgiu a ideia de escrever um livro com esse tema, Namoro é Coisa Séria. Pastor Márcio, a ideia desse livro, na verdade, surgiu há 25 anos atrás. Né? Na época eu era adolescente, estava no início da juventude ali, e sempre envolvido com a igreja, pelo fato de ser filho de pastor, sempre envolvido com a igreja, sempre envolvido com a juventude, seja como liderança ou na área de música. E vez por outra, né, sempre surgia alguém namorando, né? E a gente observava isso, né? Observava o namoro, e alguns namoros davam certo, viravam casamento, outros namoros davam muito errado, tinha problema de traição, às vezes uma gravidez fora de hora, e a gente observava aquilo, e aquilo era realmente assim, muito, muito ruim para aquele grupo. Então surgiu então esse desejo de escrever este livro. E aí a primeira edição demorou 10 anos para ser escrita.
Nós fomos escrevendo, colhendo informações, observando pessoas, observando a juventude. E aí a primeira edição foi lançada em 2010. Depois retomamos o tema, em 2017 foi lançada a segunda edição. E depois de 18 anos de casado, né, já mais de 15 aconselhando casais, né, dentro da igreja e trabalhando, né, eu e minha esposa, a gente tem um trabalho muito intenso mesmo com casais. E observando mais um pouco, a gente percebeu que no aconselhamento, alguns problemas do casamento surgem no namoro. E percebemos, poxa, a gente podia retomar mais uma vez esse tema, então apresentamos o projeto para a CBM, para a editora, eles abraçaram o projeto, e então a ideia, né, a proposta é ajudar realmente a juventude, os adolescentes, os jovens, a encararem o namoro de uma maneira mais assertiva, tanto porque de um namoro vem o noivado e depois o casamento. Então essa que foi a ideia, ajudar, né, ter mais um material aí para poder ajudar a juventude. Você sabe que você toca num ponto importante, que você, a partir do momento que é um pastor e aconselha casais, você percebeu e fez o diagnóstico correto de que muitos dos desafios conjugais, portanto, do casamento, têm raiz lá na época da adolescência, pré-adolescência, juventude e que passa naturalmente pelo namoro. Esse livro, o que nós podemos esperar dele? Ele tem aqui uma espécie de vacina que prepara o menino, a menina, né? Aquele que está namorando, deseja namorar para evitar erros que podem custar caro depois. Seria isso ou quais os pontos principais, sem revelar tudo naturalmente, quais os pontos principais que você trata no livro aqui? Então, foram muitos temas abordados, são 16 capítulos, né? E a gente fala desde o início mesmo, da escolha de alguém, até mesmo falando depois sobre relacionamento abusivo, sobre sexo no namoro, que é uma coisa que precisa ser falado, né? E como o jovem pode se prevenir de algumas questões que aparecem. Tanto que o subtítulo do livro é As implicações do namoro na vida sentimental e na vida espiritual. Se nós não dissermos para eles, né, e não encararmos realmente o namoro de uma maneira muito séria, pode trazer sérios problemas emocionais. Então a ideia é blindar um pouco o jovem nesse sentido, trazer talvez um pouquinho mais de razão para o assunto, né, deixar às vezes um pouquinho a emoção de lado e tratar um pouquinho mais com a razão para que eles possam ficar um pouco mais atentos a todas as repercussões. O namoro é um assunto, né, é um relacionamento muito intenso e às vezes algumas armadilhas aparecem. Então a intenção é realmente protegê-los disso, trazer esse material para poder ajudá-los nessa jornada. É uma fase, né, Rodrigo, tão linda, tão bonita, onde as primeiras paixões acontecem, né, o desejo pelo sexo oposto, os sonhos que são construídos para o futuro e também ideais, né? Sonha-se o tipo de namorado, noivo e depois o esposo, esposa perfeita e que às vezes por conta de uma condução inadequada pode se transformar numa tragédia e trazer repercussões gravíssimas para a vida inteira. Por isso o namoro realmente é coisa séria e deve ser tratado com a seriedade que certamente esse livro, você fez um destaque importante, né, lançado pela nossa editora, CBM, e eu tenho certeza que esse livro vai ser um verdadeiro sucesso, não só aqui em Minas Gerais, mas também no Brasil inteiro, porque você que é jovem, você que está em casa, você está pensando em namorar, você que já namora, aqui você tem uma indicação de um livro que você não pode deixar de ler, porque ele tem a ver com a sua vida no presente, mas, sobretudo, tem a ver com a sua vida no futuro. Renato, você estava lá e você viu esse lançamento, né? Você estava vendo lá como é que os nossos adolescentes receberam, como é que você viu nos olhinhos deles quando percebeu o lançamento de um livro que tem tudo a ver com eles. Ah, falou de namoro, a garotada já fica logo oriçada, né? Mas eles receberam, assim, de uma forma muito tranquila, muito receptiva, não é, pastor? E eu pude ver, assim, esse cuidado que a gente tem que ter mesmo, né, pastor?
com a nossa juventude, com os nossos adolescentes. A CBM ela sempre tenta alcançar todas as faixas de idade, porque a gente entende que todas as faixas elas precisam ser consideradas, elas precisam ser ouvidas e elas precisam do suporte da palavra. Então, a nossa editora, agora eu tomo aqui um pouquinho da fala do nosso querido gerente Diego, quer dizer, ele está sempre focado em fazer material para faixas de idade diferentes e dessa vez chegou aí para adolescentes e jovens. Que maravilha. Pastor Rodrigo, é uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa, sobretudo para um lançamento de um livro tão importante, mas eu queria já pedir que a gente retorne com o pastor Rodrigo, porque eu queria conversar um pouquinho mais sobre esses. São 16 capítulos, você 16 disse? capítulos. São 16 capítulos, talvez a gente poderia separar alguns para ter uma conversa mais ampla com o pastor Rodrigo, ele que está lá na igreja do Salgado Filho, não é isso? Pastoreando aqui em Minas Gerais, portanto, é uma autoria do nosso estado e que agora está disponível para você que está em casa. Quem sabe você que é papai e mamãe, de presente, né? Está chegando aí as datas festivas, está aqui uma indicação perfeita para você dar de presente para o seu filho, para sua filha, quem sabe para um parente. É muito importante, portanto, dar um presente como esse tão valioso. Pois não, Renato? Pastor, eu queria só uma palavra que eu queria botar assim, falar bem para você que está em casa aí, ó. O CBM na Estrada, a gente está com esse propósito de levar cultura, de mostrar o trabalho dos batistas. Há um tempinho atrás nós estivemos aqui com o livro Herança de Gigantes, não é? Do nosso querido Sérgio, ele esteve aqui. Daqui uns dias nós estaremos aqui com outro livro muito interessante que fala a história dos batistas mineiros em Mar de Espanha. Daqui um pouquinho, daqui a mais alguns dias, nós teremos aí esse lançamento. E agora trazendo então aqui o pastor. Então, quero te falar, se você tem um livro aí para você lançar dentro aqui do nosso ambiente dos batistas mineiros, se está havendo um evento aí importante, um trabalho social muito legal que você quer mostrar, entre em contato com a nossa produção e nós vamos levar até você o CBM na Estrada. Muito bem, Renato, é exatamente isso. A gente precisa investir em material de qualidade, material que fala exatamente para as necessidades do hoje, do agora, e isso certamente a gente vai encontrar nesse livro aqui. Eu quero, inclusive, já sair daqui com o meu autógrafo do autor e aproveitar a presença dele, pedir para que deixe agora, Rodrigo, por favor, para as pessoas que estão em casa, sobretudo adolescentes, jovens, que estão na fase do namoro, qual o conselho dos 16 capítulos, se você pudesse escolher umzinho e uma palavra assim bem objetiva, qual o conselho que você deixaria para esse jovem que está namorando ou pensando em namorar? Acho que o primeiro conselho seria paciência, calma, né? As coisas têm o tempo certo de acontecer e você precisa orar, você precisa buscar ao Senhor, você precisa encher a sua mente com a palavra de Deus e também buscar materiais de qualidade, buscar aconselhamento de pastores, de líderes responsáveis, escutar os seus pais, que são pessoas que estão perto de você. Então, no namoro não cabe prepotência, não cabe arrogância, porque cabe a humildade, coração disposto a aprender. E se você tiver esse coração disposto a caminhar do jeito certo, eu tenho certeza que Deus vai honrar em tudo aquilo que você fizer. Esse é o recado que eu gostaria de deixar. Um recado que tem que ficar guardado aí no seu coração, porque esse recado é mais do que um recado, é um conselho preciosíssimo para a sua vida, do nosso entrevistado da noite, pastor Rodrigo Quirino. Queremos já agradecer a sua presença, já com convite para retornar, e também ao Renato, por essa matéria lindíssima que nós acabamos de assistir e que foi a base para a conversa que a gente teve agora, uma conversa tão gostosa e tão produtiva. Está chegando o quadro, O que vai pelas igrejas, acompanhe só.
Boa noite, pastor Márcio. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e assistindo nessa noite tão especial. E no dia 8 de novembro, nós teremos o culto de retorno da turma 3 do Radical Minas e você não pode perder. Será no Teatro Maddox, às 19 horas, no Colégio Batista Unidade Floresta. E as inscrições para a turma 4 2026 vão até o dia 31 de outubro. Corre que ainda dá tempo. Mais informações no 983469401. E no dia 1º de novembro, às 19 horas, a congregação Jardim Castanheiras convida para o culto de posse do pastor Alexandre Oliveira dos Santos, lá no endereço Rua Catarina de Freitas, número 290, Jardim Castanheiras, em Sabará. E o pregador dessa noite será o pastor Tarcísio Guimarães. Também no dia 1º de novembro acontecerá o Reunidos, provando o poder da unidade na diversidade. Será na Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema, na Praça Joaquim Abreu, 85. O contato para mais informações é 339-9119-0102. Pastor Beto. E o acampamento regional dos embaixadores do rei está chegando e será no oeste de Minas. Vai acontecer nos dias 14 a 16 de novembro. As inscrições estão no valor de R$ 130 e mais informações com o Felipe Romualdo, no 319-8689-1736. Dos dias 28 a 30 de novembro acontece o Retiro Estadual do Homem Batista em Ravenna. Apenas R$ 240, não perde essa chance. E para mais informações, você pode entrar no Instagram da convenção, @batistasmineiros. E nós temos aniversariantes em outubro, as nossas igrejas tão especiais. Dia 31, a PIB de Jardim Alvorada completa 26 anos. E se você quer mandar alguma novidade para a gente, é só você escrever o que vai pelas igrejas, @batistasmineiros.org.br. E agora nós voltamos com o pastor Márcio. Ellen, muito obrigado. Que momento especial, onde você pode ficar por dentro de tudo que está acontecendo no estado de Minas Gerais. E como a Ellen disse, você também pode fazer parte desse quadro, a sua igreja, o seu congresso e tudo que você está realizando aí na sua cidade. Mande para nós e teremos a alegria de compartilhar nesse programa, que é o programa dos batistas do estado de Minas Gerais, para todas as famílias e por isso você não pode ficar de fora. Fala para a gente, que a gente conta tudo aqui. Olha, está chegando aqui e eu queria aproveitar para agradecer o quarteto de cordas da Rede Batista de Educação. Nós temos hoje conosco o Lucas Cortes, ele está no violino 1, a Esther Oliveira no violino 2, a Ana Carolina na viola, a Carolina Rodrigues no violoncelo e temos ainda a participação especial de Marcele Santos no piano, todos na regência do nosso querido maestro César Timóteo, e eles têm música linda para o seu coração.
inspirar, conectar e transformar. Com esse propósito, a Rede Batista de Educação promoveu o Seminário dos Coordenadores 2025, um encontro de formação, espiritualidade e partilha, que fortalece o papel de quem lidera os processos pedagógicos nas escolas da Rede Batista de Educação. Durante 3 dias, os coordenadores participaram de uma programação intensa e significativa, com temas como inclusão escolar na prática, confessionalidade na educação, metodologias ativas, escuta e acolhimento, resolução de conflitos, gestão jurídica e estratégia de comunicação. A teoria e a prática caminham juntos com atividades e palestras na construção de soluções e saberes. A coordenação tem um papel fundamental de conduzir os processos, atender os estudantes, os professores e famílias. Portanto, a vida da escola acontece na mão dos coordenadores pedagógicos. Qual que é o impacto que você acha que isso aqui, um seminário como esse, vai causar em toda a Rede Batista? Acho que nós vamos reforçar a nossa identidade. Existe uma coisa chamada cultura institucional, que para nós tem um grande valor. E como instituição confessional, alinhar essa cultura, os nossos valores, princípios e processos, garante uma entrega de um serviço de qualidade para os nossos estudantes e para suas famílias. Então, nós cumprimos a nossa missão a partir destes alinhamentos que nos dão a visão de futuro, as nossas metas, as ferramentas a serem usadas. Além dos temas pedagógicos, o seminário trouxe também a importância das relações interpessoais, da escuta ativa e de uma gestão estratégica para o sucesso das unidades. Nós não podemos falar de educação sem falar do nosso Criador, de Deus. Então a rede, ela linka isso, né? Então, assim, não adianta a gente ser um excelente profissional se a gente não tem um fundamento, uma base cristã. E isso, para mim, é muito importante, né? E não esquecermos disso, né? Enquanto estamos aqui a todo momento com louvores, com adoração, com oração. Isso, para mim, é muito importante. Então, a gente tendo essa base, né? A base que é tudo. Temos essa base, o restante é um complemento. Eu vou levar muito conhecimento para o meu grupo de professores. Nós vamos levar muitas novidades pedagógicas e nós vamos levar assim, essa expectativa de continuar crescendo academicamente e continuar sendo uma escola referência também na nossa capital gaúcha, né, levando o nome do Colégio Batista para o Brasil. O objetivo é atualizá-los com relação às recentes práticas da área pedagógica, da gestão pedagógica. O coordenador, ele é uma peça importantíssima do processo educacional, porque ele está com a tríade principal da escola, que é o estudante, o professor e a família. Cabe ao coordenador atender. E ele, então, tem que se tornar um gestor da área pedagógica, mas um gestor de negócio também, onde ele tem que buscar o equilíbrio das relações, evitar queixas, transformar queixas em elogios, né? E esse é o nosso objetivo, que os nossos coordenadores, eles tenham essa competência, indo mais além, né? Eles têm que ter a competência não somente pedagógica, mas a competência também relacional com os seus pares e com as famílias, que as famílias bem acolhidas na nossa escola também. Mais do que uma capacitação, o Seminário dos Coordenadores foi um encontro de propósito, uma oportunidade de reafirmar valores, alinhar visões e renovar a fé em uma educação que transforma vidas com excelência, cuidado e confessionalidade. Coordenadores da Rede Batista de Educação, sintam-se pertencentes a uma grande missão. Deus escolheu cada um de vocês para este tempo, para fazer diferença na vida dos nossos estudantes e realizar a educação que muda o mundo. Que Deus os abençoe. O seminário só mostra a seriedade do Colégio Batista. Quer saber mais? Entre no nosso site www.redebatista.com.br. Eu sou Daniela Savassi para o CBM ao vivo. É com você, Pastor Márcio.
Muito bem, gente, essa matéria ela é muito importante, porque traz para nós a valorização da Rede Batista, do nosso Colégio Batista, para uma formação de excelência. Professor Valceni, seja muito bem-vindo, boa noite e conta para a gente como o colégio tem trabalhado a capacitação continuada dos seus coordenadores, muito especialmente num tempo de grande crescimento e que a Rede Batista, como eu sei, está muito preocupada em manter a sua cosmovisão, a maneira de ser do Colégio Batista. Eu imagino que um encontro como esse sirva também para um alinhamento para que as unidades, não só aqui de Minas Gerais, mas em todo o Brasil, tenham a mesma cosmovisão do Batista, que é a cultura que nós estamos falando, tão importante para nós. É verdade, pastor Márcio. Com o crescimento da rede, nós temos muitas pessoas novas, profissionais novos, tanto diretores como coordenadores, professores, né? Tem um time enorme. Nós dobramos de tamanho desde a pandemia para cá, pela graça de Deus, né? E é necessário todo um programa, um esforço especial para capacitar esse time. Então, nós, ano a ano, temos preparado 3 seminários, um para diretores de escola, outro para os coordenadores e, nesta semana, temos um seminário para a capacitação dos capelães. No caso dos coordenadores, que é a matéria aqui da pauta, nós trouxemos quase 100 coordenadores de vários estados brasileiros. E o objetivo é que haja, primeiro, um relacionamento horizontal entre eles, né, para que um aprenda com o outro. Então, nós temos uma verdadeira escola de aprendizagem mútua, né, tanto através dos grupos do WhatsApp que nós formamos, né, em várias dimensões, mas também pessoalmente e presencialmente. Tivemos aqui no mês de setembro um seminário de altíssimo nível, né, com os coordenadores, palestrantes de primeiro time, ou seja, com temas muito instigantes e inovadores, né? E foi realmente uma bênção. O que nós pretendemos realmente é alinhar esses coordenadores com a cultura da escola. Muitos, é claro, já têm experiências em outras escolas, mas quando vêm para o Colégio Batista, nós temos uma forma diferente de fazer educação. Diferente. E nós procuramos ser diferente realmente, a forma de abordar o professor, o estudante, né? E o coordenador, o pastor Márcio, ele é figura muito importante no processo educativo da nossa escola, porque ele lida com o trio de ouro da educação, que é o estudante, o professor e a família. E aí há toda uma preocupação nossa em capacitar esse profissional que vai fazer a gestão dessa tridimensão. Professor, isso que você disse é muito importante. O pessoal que está em casa, às vezes fica querendo entender melhor como é que funciona esse processo da educação e essa relação que há entre a escola e os pais, as famílias. Aliás, diga-se de passagem, as famílias são importantíssimas na construção desse processo ensino-aprendizado, nós sabemos disso. E o que você está dizendo agora me chama a atenção para um fato que não pode se passar despercebido, ou seja, é exatamente o coordenador a peça de diálogo entre a escola e as famílias. Então, imagino que o preparo, a musculatura, o equilíbrio emocional desse profissional tem que ser muito grande, não é verdade? Com certeza. Um dos requisitos principais que nós exigimos dos nossos profissionais, tanto coordenadores como professores, dentre outros, é a maturidade emocional, a inteligência emocional. Porque nós estamos lidando com crianças, com adolescentes e com os jovens. Então, é necessário que haja realmente muito preparo desse time e também ao lidar com a família. Muitas vezes há uma situação tensa que envolve o estudante que tem os seus pais, que vem tratar de algumas questões, às vezes, na escola, né? E há discussões muito tensas, né? E é necessário que o nosso time ele esteja maduro para poder saber escutar muito bem, considerar os argumentos da família e do próprio estudante e, no final, realmente produzir, que a situação produza uma aprendizagem diferenciada, para que todos saiam ganhando. E nosso time está preparado para isso. E mantendo a postura, naturalmente, que isso é muito importante, o equilíbrio emocional, a postura, e sendo, portanto, porta-voz do colégio nesse diálogo com as famílias. Agora, professor, quando a gente pensa em família, em aluno nesse tempo, a partir do momento em que nós temos certamente coordenadores ali com 10, 20, 30 anos de casa, a Rede Batista tem uma cultura de preservar o seu time, que é algo louvável,
mas eles foram preparados em outra escola, ou seja, em outra cultura, em outra época, né? E não tiveram, naturalmente, os desafios que os nossos adolescentes, nossos jovens, as nossas crianças e também os pais estão tendo hoje, que passa pelo viés ali da tecnologia, dos acessos. Como é que a Rede Batista prepara esses educadores, portanto, coordenadores, que têm um papel de educação muito importante, para que eles lidem com temas que eles não só não aprenderam, mas não experienciaram, ou seja, eles vão ter que ter uma resposta para algo que eles não viveram, por exemplo, o caso da tecnologia, os acessos que muitas vezes passam do limite do razoável. Como é que é o preparo da Rede Batista para esse profissional que tem que lidar com esses grandes dilemas? O primeiro passo, pastor Márcio, é que a Rede Batista ela tem um padrão, né? Ela tem um padrão, existem processos que são guardados, né? Na prateleira superior, né? O nosso modelo de gestão é muito interessante e nós temos que elogiar aqueles que nos antecederam, que formataram a rede, onde você tem um centro de serviços compartilhados, né? Onde é o chamado back-office. Então, você tem um diretor-geral e uma série de lideranças de muita maturidade, e você tem as unidades satélites, que são as escolas, onde você tem o diretor em várias cidades, com os seus coordenadores, professores e pouca burocracia lá. A gente pega a burocracia e traz toda para essa central de serviços compartilhados. Então, por exemplo, a contabilidade, o marketing, a engenharia, o jurídico, a gente traz tudo. E esse time é responsável por dar a mentoria e apoiar as unidades, né? Dito isso, nós temos então nessa central um padrão de como tem que ser a educação na rede. Então, quando entra uma unidade nova, como estamos entrando agora em Valadares, por exemplo, numa escola nova, né? Então, nós estamos já com a preocupação de como nós vamos capacitar aquela equipe. Então, por exemplo, a nossa diretora pedagógica, né, que é a professora Sandra Peconha, ela com um time ali de coordenadores que ela tem, então ela se desloca até aquela unidade, capacita aquela equipe local, deixa referências ali, traz alguns profissionais aqui para a sede em Belo Horizonte, tem uma capacitação presencial, de forma que, de maneira gradual, depois de algum tempo, ou seja, isso pode levar alguns poucos anos, vai levar anos, né? Então, você tem todo esse time de coordenadores ou outros profissionais sendo alinhados na cultura. Eles são acompanhados também à distância, tanto pelo diretor-geral, que acompanha os diretores, né, mentoreando, né, e dando o padrão de referência como tem que ser, em várias dimensões, por exemplo, a forma de negociar, a forma de estabelecer preços, a forma de gerenciar uma crise, né? Então, isso a gente vai trabalhando com esses diretores, né, e também com os coordenadores, de forma que há um amadurecimento gradual e uma aprendizagem contínua e mútua. Então, a gente é uma escola, pastor Márcio, que cresce a cada dia. Temos um time de muita excelente capacitação técnica, mas também em outras dimensões. Agora, também cabe ressaltar que a gente busca referenciais, às vezes, de mercado, e a gente procura reforçar esse time nosso de mentores. Por exemplo, acabamos de formalizar agora uma gerência de educação digital e cursos técnicos, né? Trouxemos uma das melhores cabeças que tinha no mercado, que é o professor doutor Luciano Sattler, né, que aliás já falou aí para a Ordem dos Pastores, né, onde ele está nos ajudando a implementar toda essa sintonia entre educação e tecnologia e futuro. E estamos capacitando esse time de coordenadores, de professores, de diretores, de forma que a nossa escola ela está marchando firme para o futuro. Então, as famílias que têm os seus filhos no Batista, elas podem ficar tranquilas, porque a gente está formando cidadãos realmente que vai lidar com essa complexidade do século XXI. Que maravilha. Gente, você acompanhou aqui o quadro Educação em Pauta com o professor Valceni Braga, e fica para a gente uma lição, que você que é papai, você que é mamãe, se você quer colocar o seu filho em uma das unidades da Rede Batista de Educação, seja em Belo Horizonte, Minas Gerais ou em qualquer estado, você tem a garantia de qualidade, uma marca de qualidade, que é a Cultura Batista, que tem mais de 100 anos de existência. Próxima semana, o professor Valceni Braga estará de volta falando mais sobre educação. Esse é o nosso quadro Educação em Pauta.
Muito bem, gente, nós estamos chegando já ao finalzinho de mais um programa, mas antes, como você já sabe, esse é o momento de oração. Talvez você esteja em casa, esteja no trabalho e você esteja precisando tanto do agir, do mover de Deus na sua vida. E nós cremos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Esse é o momento que nós vamos falar com Deus, que você esteja agora concentrado na palavra de Deus, na voz de Deus, e que você coloque diante do Senhor, junto conosco, numa grande corrente de oração, o seu desafio, porque nós estaremos orando pela sua vida. Está conosco o pastor Ramon Márcio e ele estará orando pela sua vida, pela sua família e pelos seus desafios. Logo ao final, você pode escanear o que vai estar aparecendo na sua tela. Esse QR Code é da Touch Peace. Touch Peace é um ministério 24 horas à sua disposição de ajuda. Você vai poder chamar uma pessoa real, isso mesmo, uma videochamada gratuita. Os nossos conselheiros estão de plantão neste momento. No final da oração, você poderá conversar com um deles. Vamos orar todos juntos e o pastor Ramon Márcio estará orando conosco. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua bondade, pelo Teu precioso cuidado, Senhor Deus, proteção sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui, Senhor Deus, alegres em Ti pelas realizações benditas do Senhor. Mas, ó Pai, nós sabemos, ó Pai, que existem pessoas diversas, Senhor Deus, que assistem esse programa, que estão vivendo circunstâncias difíceis, ó Pai, caminhos duros. Nós também estamos aqui intercedendo, Senhor Deus, por estes que pode ser que nem mesmo conheçamos, ó Pai, a vida, a lida, a jornada dessas pessoas. Mas nós sabemos, ó Deus, neste mundo caído, Senhor Deus, existem pessoas que em determinadas circunstâncias estão afundadas no dia da angústia, afundadas, Senhor Deus, num poço, Senhor Deus, que mal conseguem se mover, Senhor Deus. Senhor Deus, conforme o Salmo 40, nós viemos aqui para dizer, nós cremos que o Senhor se inclina para nós em momentos assim, em momentos, em circunstâncias paralisantes, Senhor Deus, frustrantes, Senhor Deus, decepcionantes. Senhor Deus, toma nas Tuas mãos essas pessoas, ó Pai, e que a Sua igreja também seja sempre motivada, Senhor Deus, a entender que ela é responsável por acolher, por ouvir, por amar, por cuidar, ó Pai, destes que vivem em momentos, ó Pai, de extremo caos. Senhor Deus, nós oramos, intercedemos pela saúde, pela perda, pela tristeza, pela depressão, pela ansiedade, Senhor Deus. Toma nas Tuas mãos o Teu Santo Espírito visitando, é suficiente para curar, para resolver de maneira completa, de maneira cabal. No nome de Jesus nós oramos, intercedendo por estes, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, graças a Deus. O nosso programa está terminando, mas como eu disse, os nossos conselheiros continuam de plantão e à sua disposição. Se você quiser conversar com um deles, escaneie o QR Code, baixe o aplicativo e faça a sua chamada gratuita, porque nós estaremos à sua disposição. Deus te abençoe, uma noite de paz na presença do nosso Deus e até a próxima segunda-feira, se Deus assim permitir, com CBM ao vivo.